Meus amigos, a publicadora de GTA 6 confirma que tem interesse em dar apoio ao Nintendo Switch 2. O Coelho News de hoje só tem bombas, galera. Hoje o negócio tá bom, então vamos lá. Uma nova patente da Nintendo confirma, cara, a função de mouse do Nintendo Switch 2, novos sensores pro Joy-Con do Nintendo Switch 2 e até o possível funcionamento de como vai ser o Pro Controller do Nintendo Switch 2 e muito mais. Donkey Kong ganha uma demo gratuita que é melhor do que o jogo normal, então já baixa aí agora. E temos update do Nintendo Switch Online e muito mais também aqui no Coelho News de hoje, nosso quadro de terça, quinta e sábado, aqui no canal Coelho no Japão, onde você fica bem informado de tudo de mais importante que acontece no mundo Nintendo. Então já deixa o likezão aí no vídeo, se inscreve e ativa o sininho de notificações para ser avisado sempre que tiver um vídeo novo. E antes de começar, quem está patrocinando o vídeo de hoje é a loja TK14 Games, a loja mais recomendada para você comprar os seus jogos e pré-vendas da Nintendo. Eles são parceiros oficiais da Nintendo do Brasil e inclusive tem o maior acervo de amiibos, aqueles bonequinhos que funcionam com os jogos. Eu amo colecionar amiibos e no Brasil o lugar certo para conseguir eles é a TK14 Games. Vai pegar uma pré-venda de Nintendo? Eles são os que entregam mais rápido no Brasil inteiro. E eles têm um excelente atendimento também. Ficou em dúvida de algum jogo? Manda pergunta pro Instagram deles que eles vão te atender com muito carinho, com certeza. Vai comprar o seu Nintendo Switch, um controle novo ou outros acessórios? Tem tudo lá na TK14 Games, além de PlayStation e Xbox também. Então, os links estão aqui na descrição. TK14 Games é uma super loja de confiança e parceira oficial da Nintendo no Brasil, como eu falei, vale muito a pena vocês conhecerem. Valeu, TK, por apoiar bastante aí o conteúdo gamer no Brasil. Galera, dá uma moral, entra lá, os links estão aqui na descrição. Agora bora pro vídeo. A Take-Two, publicadora do GTA 6, demonstra muito interesse em apoiar o Nintendo Switch 2, meus amigos. Será que veremos GTA 6 no Nintendo Switch 2? Vamos falar um pouquinho aqui sobre isso. O CEO da empresa fez uns comentários meio bizarros, porém compreensivos e muito interessantes. Ele falou que ele tem uma relação de longa data com a Nintendo e destacou que atualmente o Nintendo Switch e futuramente o Nintendo Switch 2 podem atender a qualquer público, ao contrário das plataformas anteriores da Nintendo, que eram mais direcionadas a um público infantil e casual. Shpá! O cara meteu essa mesmo, cara, falando que Nintendo era pra criança e agora não é mais, e por isso que eles dão apoio aos videogames da Nintendo, cara. Nas palavras dele, ele falou o seguinte: temos uma relação de longa data com a Nintendo e temos dado suporte à plataforma sempre que fazia sentido para o lançamento individual. E eles lançaram mesmo vários jogos da Take-Two. A gente tem o GTA Trilogy no Nintendo Switch, a gente tem o LA Noire desde lá do início, mas é lógico que faltou durante muito tempo o GTA V, que até hoje a gente não viu, né? Pelo visto eles não acharam que fazia sentido ou não queriam focar nisso, mas parece que isso tá mudando agora com o lançamento do Nintendo Switch 2 e quem sabe eles não estão interessados em focar com o seu novo lançamento, já que GTA V, né, o timing de lançar no Switch talvez tenha passado um pouquinho. Ele falou que houve uma época em que as plataformas da Nintendo eram realmente voltadas para um público mais infantil e que refletia no nosso cronograma de lançamentos, já que a Rockstar e outros jogos da Take-Two, que não faz só jogos da Rockstar, né, eles vão lançar semana que vem agora no Switch Civilization 7, a versão Deluxe eles já lançaram semana passada, o próprio Civilization 6 fez bastante sucesso no Nintendo Switch também, os jogos da NBA 2K estão desde o início no Nintendo Switch, entre vários outros. Aí ele fala que com o Nintendo Switch, isso melhorou, né, os lançamentos deles e também potencialmente o Nintendo Switch 2 também, melhorou muito porque o dispositivo pode atender a qualquer público. E ele fala, como vocês devem ter notado, Civilization 7 já está disponível no Switch, embora não tenhamos nada específico para anunciar agora, esperamos plenamente dar suporte ao Nintendo Switch 2. Borderlands, BioShock, todos esses jogos eles demoraram para chegar até o Nintendo Switch 1, eles só chegaram depois de muito sucesso de vendas, né, da plataforma. Com o Switch 2 do jeito que tá, eles já devem estar planejando com antecedência, galera. Então quem sabe um GTA 6 aí no Switch 2. O GTA 5 já seria maravilhoso. Esses comentários eles acontecem antes do anúncio da Nintendo Direct recente, né, que vai acontecer agora no dia 2 de abril, né, agora não, demora um pouquinho aí, mas existem rumores de que vai ter uma Nintendo Direct focada no Nintendo Switch 1 ainda em fevereiro. A força de GTA é tão forte, a Take-Two é uma publicadora tão importante, cara, que realmente já tá mudando bastante, influenciando a opinião das pessoas. A galera tá começando a acreditar que o Nintendo Switch 2 realmente vai ter mais jogos no primeiro ano do que o Xbox Series ou PlayStation 5 tiveram em pelo menos os seus 3 primeiros anos. E cara, isso não é algo longe de se pensar, é muito pé no chão na verdade, até porque o Nintendo Switch 2 ele chega no meio de uma geração onde já tem vários jogos. Primeiro ano dele, cara, talvez seja o melhor primeiro ano em termos de lançamentos de qualquer videogame até hoje. Nintendo Switch 2 vai chegar com o pé na porta, mesmo se não tiver GTA. E a galera já tá comentando sobre o GTA 6, né, por causa desse comentário da Take-Two, mas bem antes já estavam falando sobre isso. E eles falam, GTA
GTA 6 é literalmente o porte impossível para o Nintendo Switch 2. E vocês sabem que tem um vídeo antigo aqui no canal já mostrando os portes impossíveis para o Nintendo Switch, que muita gente falava, não, impossível, nunca vai ser lançado. E aí, até hoje, cara, vai lá e lançam. O próprio Hogwarts Legacy é o mais recente, um jogo que não saiu para geração passada, só tem para PlayStation 5 e Xbox Series, tem no Nintendo Switch também. São os famosos portes impossíveis que são possíveis quando a empresa quer, porque sabe que a plataforma vende. Aí ele fala, seria incrivelmente difícil trazer um GTA 6 pro Switch, mas mesmo que conseguissem fazer uma versão rebaixada do Xbox Series S ou do Steam Deck para funcionar no Switch 2, não haveria nenhum jogo que pudesse ter uma desculpa para não chegar mais ao Switch 2. E cara, ia ser absolutamente um estrondo se lança GTA 6 no Switch 2. Acabou, Sony! Acabou, PlayStation! Brincadeira, não acabou nada disso, mas ia ser uma baita de uma bomba forte aí pro sucesso do Switch 2. Ah, isso seria. Agora, sabe o que é interessante? Esses rumores, e que a Nintendo ajudou a fomentar esses rumores também por causa do trailer de anúncio do Nintendo Switch 2, que mostra aquele Joy-Conzinho meio que deslizando no chão, dando a indicar que a funcionalidade dos rumores de mouse era realmente verdadeira. Agora, cara, tá confirmado, porque a Nintendo postou uma patente. E olha que interessante, cara, normalmente patentes, elas não revelam coisas dos videogames, né? Muitas vezes a gente vê uma patente que acaba não se tornando nada. Porém, nesse caso, a gente tá vendo patentes, essa não é a primeira, de coisas do Nintendo Switch 2 antes do lançamento do Nintendo Switch 2. Por que que isso tá acontecendo? Eu tenho uma teoria, cara. Lembra que saíram rumores há um tempão atrás que o Nintendo Switch 2 era pra ter sido anunciado antes e eles atrasaram o lançamento do Nintendo Switch 2, postergaram porque o Nintendo Switch 1 ainda tava vendendo absolutamente bem e eles queriam realmente garantir uma força do lançamento do Nintendo Switch 2? Pois bem, as patentes elas ficam em sigilo, né, ali na justiça ou nos órgãos regulatórios durante um tempo determinado. E agora esse tempo determinado está caindo, as patentes elas estão sendo publicadas. E aí isso reforça do porquê que a Nintendo, cara, já anunciou o videogame logo, né, mesmo sem muitos detalhes. Porque agora tá caindo essas patentes. E a gente tá vendo várias coisas novas sendo anunciadas novamente. Isso aqui seria basicamente uma confirmação dos rumores se a Nintendo não tivesse anunciado, cara. Porque a patente ia ser publicada e aí, cara, mano, ia ser muito mais forte a confirmação dos rumores se a Nintendo não tivesse anunciado o videogame ainda, né? Então eu acredito realmente que já era pra ter sido anunciado o videogame antes, né? E as patentes estão caindo agora. Mas olha que interessante, nessa patente a Nintendo basicamente confirma aquilo que a gente tinha visto da funcionalidade de mouse do Nintendo Switch 2. E dá pra ver que a utilização é bem próxima do que a gente tava esperando mesmo, né? A gente podendo usar tanto lateralmente, colocando o nosso dedo ali no Joy-Con e ele de repente poder medir batimentos cardíacos e outras coisas no nosso dedo ali, tanto como em cima da mesa ou em pezinho, em alguma outra superfície ou reto assim, com essa funcionalidade de mouse, que galera, vai ser revolucionária. Eu lancei um vídeo inteirinho sobre isso há 5 dias atrás, assistam lá. Não é só um Switch mais potente, essa inovação do Switch 2 vai ser uma revolução, assistam esse vídeo. Mas o interessante dessa patente é que ela não fala apenas sobre o Joy-Con 2 e confirma essa questão do mouse. Ela confirma também várias outras coisas, como por exemplo o NFC no Joy-Con 2. O que é NFC? É a tecnologia que os Amiibos utilizam. Então, basicamente, a Nintendo confirma que o Nintendo Switch 2 vai ter suporte a Amiibos. A gente ainda não tinha nenhum tipo de confirmação em relação a isso, apesar de fazer sentido, né? Agora a gente tem isso numa patente que muito provavelmente vai ser usada no videogame. Então, sim, Amiibos devem continuar funcionando no Nintendo Switch 2. E o fato dele ter NFC pode possibilitar também outras coisas. Vamos ver se a Nintendo dessa vez vai utilizar isso de forma ainda mais criativa e não apenas para Amiibos. Nosso querido Necrolip aqui fez um compilado sobre o Joy-Con do Nintendo Switch 2. Sensor óptico, ambos os videogames, né? Que é aquele sensor do mouse. LED de notificação em ambos os controles. Eu falei ambos os videogames, mas eu quis dizer ambos os controles, porque o Joy-Con 1, né, do Nintendo Switch, ele tem algumas funcionalidades que um tem em um e não tem em outro, como por exemplo, essa câmerazinha aqui de infravermelho que não tem no segundo. E olha só, não vai ter câmera de infravermelho no Joy-Con 2. Algumas pessoas estavam vendo isso no trailer e eu falei pra vocês, cara, não parece não. E as pessoas falaram, não, Coelho, tem sim. Bom, aparentemente, de acordo com a patente, não vai ter câmera de infravermelho no Joy-Con 2, não. HD Rumble em ambos os Joy-Con, confirmado também pela patente. Giroscópio e acelerômetro em ambos os dois e o sensor de Amiibos apenas no lado direito. Mas o mais legal, cara, é que essa patente, ela descreve também que o sensor de movimento do Joy-Con 2 vai ser aprimorado em relação ao Joy-Con 1. Você reparou
que quando você vai jogar alguns jogos de sensor de movimento, você tem que ficar recalibrando toda hora na tela, e que talvez quando você jogava no Wii U isso não acontecia tanto assim. No Wii acontecia, no Wii U nem tanto. Isso era porque o sensor de movimento que tinha ali no Wii U era mais aprimorado do que o que a gente tem no Joy-Con 1. O Joy-Con 1, ele utiliza um giroscópio de 6 eixos. O Wii U utilizava um giroscópio de 9 eixos, que tem mais precisão. O Joy-Con 2 vai utilizar um novo sensor de movimento de 9 eixos, o que pode e inevitavelmente vai oferecer uma sensibilidade maior e vai melhorar, pra gente não ter que ficar recalibrando o tempo inteiro. Isso é um aleluia! Isso é uma notícia muito boa. Ah, cara, esse videogame vai ser muito bom. E não apenas isso, cara, mas nas patentes meio que vazaram um Pro Controller do Nintendo Switch 2. Claro que não vai ser feio desse jeito aqui, né? Mas já demonstrou que ele também vai poder ter a possibilidade de se acoplar e desacoplar para você ter a funcionalidade de mouse também no Pro Controller. Mano, isso aqui é genial, vai ser irado esse controle. Tinha sido vazado há um tempo atrás, né? Algo assim, e que a galera já tá fazendo os modelos 3D da patente, né? Cara, se a Nintendo lançou um controle horroroso desse, cara, sério, eu vou coringar, mas eles não vão fazer isso, com certeza. Isso é só, tipo, a patente que desenha alguma coisa bem feinha assim, pra poder demonstrar funcionalidade. De qualquer forma, bem interessante isso que a gente tá vendo aqui, né, sobre o controller do Joy-Con 2. Parece que as surpresas que a gente vai ter sobre o Nintendo Switch 2 ainda não estão nem perto de acabar, cara. A gente vai ter muita coisa nova aí pra descobrir em abril. Uma outra coisa que muita gente tava comentando, cara, e que o Necrolip ele evidenciou no post dele, é que muita gente tava dizendo que essa borda que tem no Nintendo Switch 2 estava muito grande. Essa borda lateral aqui, né? Que no Nintendo Switch OLED, não sei se dá pra ver muito bem aí, a borda é menorzinha. Então, pô, que coisa feia, né? O Nintendo Switch 2 ser maior. Mas a patente confirma que é justamente pra essa parte interna do Joy-Con que encaixa no videogame, ela ter espaço. Não daria pra você poder deixar uma borda menor e mais fina por causa disso, né? Por causa dessa questão de segurança. E essa patente também demonstra que sim, a Nintendo pensou nesse problema de quebrar aquela coisa ali dentro, que isso não deve acontecer, não. Muita gente tava pensando, ai meu Deus, aquele chip ali dentro, na hora de colocar o Joy-Con, eu vou puxar ele assim, ele vai quebrar. Eu falei pra vocês, calma galera, também, pelo amor de Deus, é a coisa mais óbvia do mundo, eles não vão fazer isso, né? A galera, ah não, mas o Joy-Con 1 tinha drift, é claro. Aí eu falei, não, tem que dar o braço a torcer, pode ser que seja um problema. Bom, a patente demonstra que não, essa não é uma preocupação. O chip, ele tem um encaixe feito de uma forma, cara, que ele não permite que o chip seja milimetricamente dobrado, mesmo com os Joy-Con acoplados e sendo manejados de forma bruta. Você precisaria quebrar a tela do seu Nintendo Switch antes de você quebrar o conector e você precisaria aplicar muita força para isso. Então não se preocupem em relação a isso. Muita coisa boa, né, cara? Como que tá saindo tanta coisa legal antes do anúncio? Dessa vez são coisas oficiais, não são só rumores que a gente tá se apegando. Isso é bem legal. E agora que a gente tá confirmado ali, né, nas patentes do lance do Joy-Con Mouse, a gente já pode começar a sonhar com Mario Paint entrando no Nintendo Switch Online. Eu adorava esse jogo. Quem sabe, cara, uma nova versão, um novo Mario Paint. Ia ser incrível se a Nintendo fizesse isso. Vai, Nintendo, estamos esperando Mario Paint Maker 2. Agora, querem aquecer o coração e pensar um pouquinho em rumores ou teorias? Vamos teorizar, cara? A gente adora teorizar com o Masahiro Sakurai, que é o criador de Super Smash Bros, né? E ele, coitado, a vida toda ele não pode falar um A, que as pessoas já ficam, opa, ele quer dizer alguma coisa, e começam a teorizar quais vão ser os próximos personagens que vão entrar no Smash, esse tipo de coisa. Pois bem, a Nintendo compartilhou recentemente que a Nintendo Direct do Nintendo Switch 2 vai acontecer em determinados horários, no Brasil vai ser às 10 horas da manhã e tudo mais. Na oportunidade que a Nintendo originalmente tinha anunciado a Nintendo Direct, ele chegou a comentar, o que é legal. E agora que a Nintendo compartilhou os novos detalhes, né, da Nintendo Direct, que eu até trouxe pra vocês no último Coelho News, ele fez, toda hora ele manda uma dessa, né, nos posts específicos da Nintendo sobre a Nintendo Direct, o que faz a gente pensar, será que vai ter um anúncio do Sakurai nessa Nintendo Direct? Será que teremos Super Smash Bros. Ultimate Deluxe? Eu venho falando há um tempo pra vocês que sim, eu acredito que sim, mas eu tô torcendo pra que seja um Kid Icarus Uprising, cara, porque Super Smash Bros. Ultimate a gente ainda pode jogar no Switch 2 através de retrocompatibilidade, agora Kid Icarus Uprising tá preso no 3DS, cara, e o online dele já morreu. Bora trazer de volta, Sakurai, esse jogo é brilhante, vai brilhar muito numa tela grande com controles agora verdadeiros, né, que não dependem do 3DS. Alguma coisa deve ter do Sakurai, criador de Super Smash Bros. Nessa Nintendo Direct, hein? Tamo aqui cruzando os dedos já. Comentem aí o que vocês acham que vai ser. E passando de informações oficiais para teorias e especulação, para agora rumores empolgantes, Final Fantasy VII Remake e Rebirth, de acordo com rumores, são uma prioridade na Square Enix para sair no Nintendo Switch 2. Então, já tinham rumores disso antes, agora temos novos rumores dizendo que são, na verdade, prioridade, mas que Final Fantasy
XVI não é planejado. Final Fantasy XVI ele não vendeu tanto assim quanto a Square Enix gostaria para poder se pagar, né? Mas o Final Fantasy VII continua sendo a galinha dos ovos de ouro e eles estão bastante focados nisso aí. E eu acredito bastante nesse rumor aí, tá? Quem trouxe esse rumor foi o Nate The Hate, que acertou muitas coisas anteriormente, inclusive a data da revelação do Nintendo Switch 2, muita gente caiu em cima dele e tudo mais, mas tá aí, ó, ele acertou isso, agora ele falou essa. Cruzando os dedos também pra ser verdade, porque eu joguei o primeiro, mas eu não joguei o Rebirth. Vai ser perfeito se sair no Switch 2. A remasterização, né, do Donkey Kong Country Returns, o Donkey Kong Country Returns HD no Nintendo Switch, que foi lançado no mês passado, agora tem uma demo gratuita no Nintendo Switch. Corre e baixa aí essa demo, é um aviso rápido pra vocês aí não perderem, porque esse jogo é muito gostoso de jogar, ele é muito bom, tem uma análise completa aqui no canal também, e agora tem uma demo grátis pra todo mundo poder testar. Agora, sabe o que é curioso, cara? Tinha um problema que eu trouxe pra vocês nas redes sociais, se vocês não me seguem lá no Twitter, segue lá, @Rodrigo Coelho, eu sei porque foi lá que eu mencionei sobre isso, foi antes de eu voltar, né, com os Coelho News. Depois que eu volto, né, eu vou trazendo as notícias pra vocês de forma recapitulada, coisas que eu não tinha mencionado anteriormente, né? Mas nas redes sociais, todos os dias a gente tá ativo lá comentando sobre isso, e uma das coisas que a gente tinha comentado é que tem um probleminha no Donkey Kong Country Returns HD, que não tinha na versão de Wii, mas que, como esse jogo é aparentemente baseado na versão de 3DS, que o multiplayer é um pouco dificultado, já que é um videogame, né, só portátil na sua mão ali, era que você, cara, na hora de pular em cima dos inimigos, tem um outro problema também em relação ao efeito de pelo do Donkey Kong, que se você joga somente com o Donkey Kong, ele tem um efeito de pelo, e se você joga com o Donkey Kong e com o Diddy Kong, ele não tem, é meio estranho isso. E aparentemente, cara, a demo, ela corrige esses problemas. Então, se você joga a demo, ela não tem o problema de pulo, né, que eu acabei não explicando direito, que é o seguinte, quando você pula em um inimigo, o segundo player, ele tinha um tempinho pra pular na cabeça desse mesmo inimigo. Aí vocês dois conseguiam fazer o pulo na cabeça deles e avançar na fase. Só que nessa versão de Nintendo Switch, quando você tá jogando de dois, não tem esse tempo pro segundo jogador pular. Depois que o jogador pula na cabeça do primeiro inimigo, o segundo jogador não tem mais tempo, ele não consegue aquele milissegundo pra pular também, ele só cai e morre. Que era um problema que não tinha na versão de Wii, mas tem na versão de Switch, foi corrigida na demo, assim como o problema dos pelos do Nintendo Switch. Então, muito provavelmente um patch de correção vai vir para poder corrigir essas coisas no Donkey Kong Country Returns HD, o que é muito bom, e eu espero muito que isso aconteça. Então, joguem aí a versão demo e me digam o que vocês acharam do jogo. Mas não é só isso não. Cara, depois de muito tempo, a Nintendo anunciou que o Wario Land 4 vai chegar finalmente ao Nintendo Switch Online, cara. Esse é melhor do que os outros Wario Lands, esse jogo é incrível. E o mais interessante é que a Nintendo anunciou isso como uma ideia de date com o Wario, tá? Porque o jogo vai estar disponível no Nintendo Switch Online mais pacote adicional, tá? No dia 14 de fevereiro, que é o Dia dos Namorados, né? Aqui no Japão e no Hemisfério Norte, que é o Valentine's Day. Não em todos os países, mas é o Valentine's Day, vocês conhecem. E esse jogo é absolutamente incrível. Se você ainda não tem o Nintendo Switch Online, já sabe, coelhonojapão.com/discord, você consegue dividir com as pessoas por lá e também lá no meu Twitter, @RodrigoCoelhoC, tem ali no meu perfil o grupo, né, que as pessoas dividem o Nintendo Switch Online. Então entra lá que a gente já facilita pra vocês. E se vocês perderam recentemente também, antes de eu voltar a fazer os Coelho News, a Nintendo também anunciou que o Ridge Racer 64 tá disponível no Nintendo Switch Online mais pacote adicional, o que é muito legal. É um jogo clássico, né? E dá pra jogar agora, se você tiver. Esse aqui já tá disponível a partir de agora. Já no Nintendo Music, a Nintendo adicionou agora as músicas de Super Mario Kart e de Pokémon Legends Arceus ao Nintendo Music. São ambos, né, músicas muito boas ali, que estão no aplicativo da Nintendo, que rapidamente tá recebendo aí o acervo completo aí da Nintendo. Tem muita coisa pra ser adicionado, mas já tem bastante coisa lá e esses anúncios aí são bem legais. Lembrando que esse aplicativo, infelizmente, é só para os assinantes do Nintendo Switch Online, mas pelo menos não precisa ter o pacote adicional. E pra gente fechar o Coelho News de hoje, meus amigos, eu quero voltar aqui com vocês com o nosso quadro do que estamos jogando, que é um subquadro aqui no Coelho News que normalmente a gente traz aos sábados, né? Falando dos jogos que a gente tá jogando, que vamos trazer na análise pra vocês. Já dando aqui uma primeira impressão, e o jogo da vez é Macross Shooting Insight. Só que dessa vez não é uma primeiras impressões não, porque esse aqui é um jogo que já deu tempo de terminar pra vocês, então é uma mini avaliação. Você gosta de jogo de navinha, cara? Olha, Macross Insight é um shoot'em up misto, ou seja, ele alterna entre vertical e horizontal. E não apenas esses dois formatos clássicos, mas também em 3D, ou seja, ele meio que vira um twin stick shooter também, onde você utiliza o segundo analógico para mirar em todas as direções, e até mesmo um shooter on rails, que é no estilo Star Fox ou Kid Icarus. Esse é um jogo que quer ser o shooter definitivo com todos os
vários tipos de shooter misturados em um único game. O jogo também tem uma história contada entre as fases e uma mecânica maluca de quando o jogador acumula pontos, entra na trilha uma cantora pop e te dá uma melhoria enquanto ela canta. Cara, é um jogo bem japonês, mas é bem da hora também, tá? Além disso, ele tem muitos modos de jogo. Ele tem modo arcade, tem modo boss rush, tem batalha contra pilotos e mais do que isso, boa parte desses modos de jogo tem até 5 dificuldades, o que também mudam bastante o game. Além de uma opção para recuperar a vida automaticamente, que é legal para quem quer jogar em dificuldades mais altas, só que num sistema que não é tão punitivo, né? Fora que o Very Easy e a recuperação automática nível 2 praticamente garantem que todos os tipos de jogadores podem terminar as 10 fases desse jogo no modo história, tá? Então ele é um shoot'em up que pode ser bastante difícil para quem gosta desse gênero, mas pode ser bastante acessível também para quem quer conhecer como é. Porém, o problema desse jogo é a poluição. Ele é um daqueles shoot'em ups que não trabalha muito bem a questão do cenário, então tem fases que você meio que se perde no que é inimigo, o que é cenário, principalmente para quem joga no modo portátil e principalmente ainda mais no Nintendo Switch Lite. Então, apesar de ser um jogo divertido sim, com umas mecânicas loucas e uma variação bem grande, saiba que tem hora que vai precisar ali de um óculos. E eu falei que a mecânica lá da diva pop, né, acontece, e aí ela começa a cantar e entra um filtro na tela e fica ainda mais poluído e diferente de ver. Enfim, a direção de arte do jogo prejudica a experiência. É uma pena, porque o jogo é bonito quando isso não tá atrapalhando a gameplay, né? O jogo foi lançado por R$ 147, infelizmente sem português ou até mesmo sem espanhol, então eu recomendo para quem já tá acostumado a comprar shoot'em ups nessa faixa de preço, mas pro público geral, galera, tem outros jogos que são muito melhores e mais baratos. É a famosa situação, né? Recomendo pros fãs. Até porque o pessoal que for fazer 100% e competir nos rankings online vai aproveitar bem mais do que quem for zerar ali o jogo em 1h30. Posso dar uma nota já pra ele aqui de uma nota técnica de 7 e uma tier geral seria mais ou menos uma tier B. Mas aguardem uma avaliação formal aqui no nosso vídeo de tier list aqui no canal, porque o que estamos jogando é apenas um subquadro aqui do Coelho News para vocês ficarem informados aí do que a gente vai trazer de conteúdo em análise de games aqui no canal, porque a minha missão é ajudar vocês a tirarem o melhor proveito do videogame de vocês e ficarem muito bem informados, meus amigos. Então, muito obrigado por terem assistido. Às terças, quintas e sábados a gente sempre traz o Coelho News de volta e eu espero que vocês tenham gostado. Me segue nas redes sociais, @RodrigoCoelhoC, e não deixa de estar nos grupos do Nintendo Barato, que é muito importante, tá bom? Links até K14 Games estão aqui na descrição e eu vou deixar aqui o vídeo da última tier list que a gente lançou aqui no canal, avaliando vários dos games, que tem jogos muito bons e jogos pra vocês passarem longe também. Tem 2 jogos gratuitos, então assistam lá a tier list que eu acho que vocês vão curtir bastante. E lembre-se sempre de serem gentis com as pessoas, porque isso sim é o mais importante de tudo, meus amigos. Agora sim eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo e lá no Instagram. Assistam lá o vídeo da tier list. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte, meus amigos. E até a próxima. Valeu!